Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então vamos lá. No processo de metabolização e eliminação do fármaco, uma etapa importante é essa biotransformação. Essa biotransformação hepática acontece no fígado através dos hepatócitos, são as células funcionais, as células importantes do tecido que fazem a transformação do fármaco. O que acontece com o fármaco? O fármaco entra nessas células e encontra esse conjunto de enzimas, que são as enzimas microsomais hepáticas do citocromo P450, e essas enzimas fazem dois tipos de reação, reação química de fase 1 e reação química de fase 2. Vamos lá. O hepatócito é uma célula funcional do fígado que faz a metabolização desse fármaco. Dentro desse hepatócito, nós encontramos as enzimas microsomais hepáticas do citocromo P450. Essas enzimas elas fazem dois tipos de reação com o nosso fármaco, a reação de fase 1 e a reação de fase 2. Na reação de fase 1, o fármaco sofre uma reação química de oxidação, redução e hidrólise e se torna mais hidrossolúvel, mais solúvel em água. O objetivo de se tornar mais hidrossolúvel é ser mais facilmente eliminado pelo rim. Quanto mais solúvel na água, mais fácil ele sairá pelo rim, para onde a água vai dentro do teu corpo. E a reação de fase 2 ela tem o mesmo objetivo, só que um mecanismo diferente. Então vamos ver cada uma delas separadamente. Na reação de fase 1, essa reação de oxidação significa o seguinte: moléculas de hidrogênio podem ser retiradas desse fármaco e ele se torna mais solúvel em água, pelo fato de se tornar mais polar. No processo de redução, o fármaco pode adquirir átomos de hidrogênio e se tornar também mais polar. Na reação de hidrólise, ele adquire as partes da molécula de água dissociada, no caso, o próton e a hidroxila, e também se torna mais hidrossolúvel. Tornando um lado da molécula bem diferente do outro lado da molécula do fármaco, ele se torna mais polar e, portanto, mais solúvel na água. E quanto mais solúvel na água, mais facilmente irá para o rim e lá será eliminado. Isso na reação de fase 1. Na reação de fase 2, o fármaco que já veio da fase 1, sofreu as reações químicas, sofre uma reação que a gente chama de conjugação. Nessa reação de conjugação, a gente coloca uma molécula, adiciona uma molécula ao fármaco. Então você vai ter o fármaco que já veio transformado aqui, com o asterisco aqui da fase 1, e esse fármaco aqui a gente vai ligar uma molécula nele. Pode ser o ácido glicurônico, também chamado de glucurônico, o ácido acético, o ácido sulfúrico, alguns aminoácidos podem ser ligados aqui. Então, qual é o objetivo? Você conjugar, você adicionar moléculas ao fármaco para que ele possa ficar mais solúvel em água ainda, mais hidrossolúvel ainda. Então, será eliminado um glucuronídeo ativo do princípio ativo que você passou pela biotransformação, um acetato do princípio ativo, um sulfato do princípio ativo, um sal orgânico do que você está eliminando. Então, aminoácidos podem ser associados também. Então, determinados medicamentos que têm taurina, arginina, podem ser usados para aumentar a biotransformação e a eliminação das moléculas que te causam cansaço. Por isso que alguns medicamentos, quando você toma com esses aminoácidos, te dão um certo alívio do cansaço, porque eles fazem o processo de biotransformação, eles aceleram o processo de biotransformação, e esse processo de biotransformação acaba eliminando as moléculas que te dão cansaço físico. Essas enzimas microsomais hepáticas do citocromo P450, a quantidade delas é variável. Então, o uso contínuo de um fármaco pode fazer com que você sintetize mais enzimas para metabolizar esse mesmo fármaco. E o que pode acontecer? Essas enzimas, em maior quantidade, elas podem eliminar este fármaco que você está tomando mais rapidamente. Então, ao longo do tempo, isso é um dos mecanismos que faz os medicamentos perderem um pouco da sua eficácia. Isso também pode interferir no uso de outros medicamentos, como, por exemplo, alguns antibióticos que aumentam as enzimas microsomais hepáticas do citocromo P450 e aumentam, consequentemente, a eliminação do próprio antibiótico e de medicamentos que você esteja tomando junto, por exemplo, anticoncepcional. E isso é muito complicado, porque a pessoa pode pode ficar grávida sem querer. Então, quem vai usar antibiótico tem que ser orientado a utilizar medidas de barreira, porque o aumento das enzimas microsomais hepáticas do citocromo P450 pode fazer com que o anticoncepcional de uso diário seja eliminado mais rapidamente.
A metabolização do etanol, da bebida alcoólica, também é alterada pelas essas enzimas. O uso contínuo do etanol, o consumo contínuo do etanol, faz com que você aumente essas enzimas aqui no nosso citocromo P450. E à medida que você vai tornando o consumo do álcool frequente, você vai aumentando as enzimas e vai se tornando mais resistente àquela depressão do sistema nervoso que o álcool pode fazer. É claro que isso tem um limite, né? Chega um ponto que não há mais condição de fazer essa biotransformação hepática, que ocorre morte do hepatócito pelo uso exagerado do etanol, né? E isso faz com que a pessoa tenha muita dificuldade para a eliminação do etanol. E nesse momento ela já está dependente desse produto químico aí. Então vamos falar agora do processo de eliminação renal. A artéria renal traz o sangue até o rim. E enquanto esse sangue está aqui dentro do rim, ele percorre um espaço existente entre o córtex e a medula renal. E esse espaço é conhecido como aparelho justaglomerular. É nesse espaço aqui entre o córtex e a medula que se encontram os nossos néfrons. Então, o fármaco vem com o sangue, percorre o aparelho justaglomerular e acaba percorrendo os néfrons. E dentro de cada rim existe 1 milhão desses néfrons. Esses néfrons fazem um processo de filtração aqui na área do glomérulo. O fármaco passa porque tem um peso molecular pequeno, consegue ser filtrado. Ele percorre, então, os néfrons, saindo de um, entrando no outro, saindo de um, entrando no outro, até que possa ser feito o ultrafiltrado, que vai formar a urina. Esse ultrafiltrado, ele sai do rim pela ureter e vai até a bexiga urinária. Na bexiga urinária, essa urina vai se acumulando até que ela possa ser eliminada pela uretra a partir do controle dos seus esfíncteres. O primeiro esfíncter aqui em cima na base é um esfíncter involuntário, a gente não controla voluntariamente, e o segundo esfíncter é um esfíncter voluntário, a gente tenta controlar. Durante o processo de passagem pelo néfron, ocorre o processo de depuração. A depuração é um processo onde a gente tem o processo de filtração associado ao processo de reabsorção, associado ao processo de secreção. O processo de filtração ele acontece aqui no glomérulo, onde o fármaco com menor peso molecular, como ele tem baixo peso molecular, ele consegue atravessar o glomérulo e ser filtrado aqui. O processo de reabsorção normalmente é no tubo proximal, primeira parte aqui do néfron. Existem transportadores que trazem esse fármaco de volta aqui para o sangue. E o terceiro processo, um processo de secreção que ocorre ao longo do túbulo, você tem transportadores que pegam o fármaco e lançam ele diretamente aqui no néfron, sem precisar ser filtrado inicialmente. Então, o fármaco pode ser até eliminado sem necessariamente ser filtrado pelo glomérulo. O processo de depuração ocorre então em 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção. O fármaco sofre as 3 etapas ao mesmo tempo. Vamos falar agora sobre o processo de clearance renal. O clearance renal é uma taxa de eliminação. Então, ela sempre é colocada com 3 unidades de medida: a quantidade do fármaco que vai ser eliminado, o volume que vai ser eliminado e o tempo que isso leva para acontecer. Se uma dessas medidas não estiver presente, não é possível fazer a medida de clearance renal. Exemplo, imagine que 2 pacientes têm essa eliminação renal aqui, esse exemplo hipotético que eu criei. Os 2 pacientes eliminam 2,5 mg a cada litro de urina, só que um deles faz isso em 15 minutos e o outro faz isso em 2 horas e meia. A função renal deles não é a mesma. Então, clearance, para a gente comparar a taxa de eliminação, ele tem que ter a quantidade do fármaco que vai ser eliminado, o volume que vai ser eliminado e o tempo que leva para isso acontecer. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.